Albino Manguem diz que todos os partidos políticos da África estão aliados ao curanderismo, em particular os partidos políticos de Moçambique, ou seja, estão aliados à bruxaria, e que nenhum profeta profetiza ilegalidades. E não só, ainda diz que a Frelimo é um impostor. Veja este vídeo. Havia um Deus sem princípios, um Deus que não está preso às suas leis. Ele que diz que não matarás, não roubarás, vai favorecer, vai usar o roubo como mecanismo para favorecer. Essa profecia não vem de Deus. Quando nós olhamos para a profecia, é Deus falando com o profeta, mas não é tudo que é profecia, é Deus. Eu posso estar emocionado e inventar uma profecia. E já que falo em nome de Deus, todo mundo vai acreditar. Porque para enganar é fácil. Basta colocar uma coisa em nome de Deus, sendo que Deus não te disse nada. Algumas pessoas se emocionam, ficam distraídos e acreditam. Então, nem tudo que se diz profecia é verdadeiramente Deus que está a falar. É verdadeiramente Deus que está dando a pessoa. A pessoa pode ficar emocionada. E existe também a adivinhação, que se confunde com profecia. A adivinhação é diferente de profecia? É diferente de profecia. E a adivinhação se cumpre, sim, porque o espírito que fala com o suposto profeta é o espírito que manipula o decurso das coisas por via daquilo que é chamado feitiçaria. O espírito da adivinhação não é espírito de Deus? Não é espírito de Deus. É o espírito típico e característico que é usado dentro do curanderismo, principalmente na sessão de Fembar e para os rituais que eles usam. Então, não se deve confundir adivinhação, profecia e emoção. Porque alguém que pode falar coisas emocionado e depois dizer que é profecia. Alguém que pode adivinhar e se confirmar. Por quê? Porque o espírito maligno que revela é o que está a manipular. O que é feitiçaria? É a manipulação ou alteração dos fenômenos que estão além da capacidade do ser humano. O grande problema é que muita gente acha que diabo não é poderoso. Diabo é poderoso, mas não é todo poderoso. Significa que exerce um poder que tem limitações, mas o diabo pode influenciar. É por isso que mesmo na arena política, o Ircher, que é um dos contribuintes na área de ciência política, quando escreve na sua obra como os partidos políticos se mantêm africanos, se mantêm no poder, ele diz que uma das coisas é a feitiçaria. Os partidos políticos na oposição usam a feitiçaria como uma via de se manterem, se imporem no poder. Usar a feitiçaria para manter-se no poder? Manter-se no poder. Okay. Outro mecanismo que ele diz que eles usam o poder que eles têm pelas instituições para influenciar as instituições. Nesse caso, controlam o CNE, Conselho Constitucional, vão controlando essas instituições para se manter. Outra forma é o clientelismo, andarem a pegar determinadas pessoas e darem cargos, e aquelas pessoas que têm cargos devem fazer de tudo para os partidos não saírem do poder, sobre risco de se aquele partido cai, porque ele está ali por confiança, pode se nomear uma outra pessoa, porque ele é técnico, é funcionário, mas o cargo de liderança, de chefia, é um cargo que geralmente se dá por confiança. Os diretores é um cargo que se dá por confiança. Os PCAs é um cargo que se dá por confiança. E sabe que se o regime cai, ele também pode cair e um outro funcionário ser levantado como técnico na qualidade de quem foi contratado pelo Estado, mas poderá não estar naquele cargo. Então, eles usam clientelismo para andar a distribuir esses benefícios
benefícios, esses cargos. É por isso que eu sempre tenho dito, tem gente que só vai tomar café, não fazem nada. É por isso que nós vamos ter chefe de repartição, chefe de pequenos assuntos, chefe de grandes assuntos, mini assuntos, chefe de chefe de caneta, chefe de régua, chefe de fonte. Nós temos chefe para tudo, mas no final das contas não fazem nada. Isso é clientelismo. É só para acomodar as pessoas, que é para influenciarem o sistema, para se manterem no poder. É desta forma que os partidos africanos usam para se manter no poder. Nós primeiro temos que assumir os fatos, os dados. Quem ganhou o município de Maputo e ainda está no processo, significa que, pelo que nos consta, o caso de Maputo, ainda que tenha se anunciado os resultados, não está fechado. Idem como a Tona, ainda existem processos que estão a ocorrer e esses processos têm provas, têm base, têm fundamento inquestionáveis e tem confissões de diretor do STAI que confessou ter adulterado os resultados porque foi pago. Estamos a dizer que dois profetizaram. Um disse que a oposição não ia ganhar. Outro supostamente disse que a oposição vai ganhar. Pela verdade eleitoral, quem ganhou literalmente em Maputo é a oposição. O que a CNE considera como vencedor é um vencedor que resulta de uma fraude. No verdadeiro sentido, é um impostor que está a se assumir como vencedor ou como vitorioso deste processo. A questão é, quem falou a verdade? É aquele que disse que a oposição ganharia. E quem mentiu? Estava emocionado. É aquele que disse que o partido no poder ganharia. Por quê? Porque os métodos que esse partido usou para ganhar não são métodos legais. E Deus não vai profetizar ilegalidades. Deus não é promotor de promiscuidades. Deus nunca ia profetizar alguém ganhar por ilegalidade. Temos que perceber que o governo desenhado por Deus tenha que ser um governo teocrático, em que temos Deus a liderar, a comandar o seu povo através de um profeta. Então, Deus é que ia dar instruções, orientar, dirigir o povo, estatuir e criar leis através do seu porta-voz, que seria um profeta. Teocracia, o governo de Deus. Com o andar do tempo, o povo foi pedindo que tenha um rei que os governe, a semelhança daquilo que já aconteciam com os outros povos. É quando surge, biblicamente falando, a monarquia, onde no contexto bíblico o primeiro rei foi Salomão. Salomão foi um rei eleito pelo povo, que pediu a Deus um rei. Então, Deus disse, ok, quem vocês querem? O povo foi votar. E votou Saul, e não Salomão, desculpa, Saul. Foi o primeiro rei e votou Saul. Salomão foi o terceiro rei, porque depois vem o Davi. E foi andando, e fomos andando entre monarquia, um sacerdote, um profeta que aconselhava o rei em como administrar os negócios, principalmente nas questões espirituais. Os profetas eram pessoas que aconselhavam, que ajudavam o rei. Apesar de que os profetas, a sua maior e principal preocupação era atender à parte espiritual do povo, e o rei atendia à parte física do povo. Mas
o profeta podia aconselhar, repreender, orientar um rei quando estiver a fazer ou a proceder de uma forma não correta ao rei. E o rei comandava sobre o povo. E fomos chegando à era medieval, onde a política e a religião, por se entender que dentro da religião nós temos princípios e temos valores. Então, princípios e valores ajudam a nivelar o caráter do indivíduo, moldam o caráter do indivíduo. O indivíduo não pode estar inclinado para o mal. Vai ser o indivíduo equilibrado. Não significa que não vai praticar o mal, mas será equilibrado e terá tendência em ser justo. Mas quando o indivíduo não tem princípios e valores que são ingredientes fortes, bases da religião, esse indivíduo facilmente se corrompe, facilmente é mau, facilmente é injusto. Significa que o seu caráter não foi nivelado ou não foi moderado. Então fomos surgindo no estado contemporâneo, onde através do Maquiavel, quando aconselha o príncipe, ele diz: príncipe, se você quer dominar, separa a política da religião. Por quê? Porque a religião será como um freio. A religião vai dizer: não mata, não rouba, e facilmente você será ameaçado no poder. Então, para você se proteger, ou seja, desenvolver um caráter mau, cruel, arrogante, corrupto, para ser temido e respeitado por todos, afasta a religião. Que é para poder se impor e se manter no poder. Porque qual era a ideia de Maquiavel? A ideia de Maquiavel era ensinar o príncipe a conquistar e se manter no poder. É por isso que ele disse: se for necessário, se a tua família toda é ameaça para o teu poder, mata todos, fica você sozinho. Mas o indivíduo que tem religião, que tem princípios, isso vai ter peso na consciência. Família é sangue. Não vai conseguir ser cruel ou demonstrar tamanha crueldade. Então, a política atual na África funciona na base de ideologia maquiavélica. Os africanos, na sua ideologia política, beberam muito de maquiavelismo. É assim que a política em África anda, em África funciona. Mas tudo começou quando há essa tendência de separar a política da religião. A política e a religião sempre andaram juntos, caminharam juntos, porque ambos têm um papel fundamental sobre o povo. Apesar da religião estar mais inclinado no aspecto espiritual, mas a religião tem interesse no aspecto social também do indivíduo, que é bem-estar do indivíduo, que é justiça para o indivíduo. Então, esses princípios contidos dentro da religião, sobretudo dentro do cristianismo, ajudam a nivelar o caráter de um determinado líder. Então, quando não há princípios, não há valores, a política vai ter tendência a ser algo mais diabólico do que santo. Vai ser mais insano do que qualquer outra coisa perfeita. Então, um líder, um pastor, seja quem for, ele pode participar do processo político. O que importa, como por exemplo aquilo que funciona na Europa, nas Américas, nós podemos ver na Europa pastores, líderes que até concorrem para cargos políticos. Nas Américas também temos líderes que concorrem para cargo político. O importante é saber separar, saber
que na igreja está o pastor, está para ensinar, instruir na base da palavra de Deus. Não está alguém que é para defender sua posição política partidária. Não, eu na igreja não estou para fazer política, nem estou para orientar vota X, Y ou Z. Por quê? Porque lá na igreja tem todos os membros, pertencentes a quase todos os partidos. Então, o que eu tenho a fazer é deixar claro o que nos une aqui é Cristo, é o reino de Deus. Política é fora daqui. Quando estiver na sua atividade política, ele pode defender as suas convicções partidárias políticas, a sua ideologia partidária política. Ok. Aí está. Mas antes, por favor, peço para que se subscreva no canal e, claro, ative o sininho de notificação para que não perca nenhuma novidade. E não só, deixe o seu like, comente e partilhe. Partilhe muito, por favor, me ajude com isso, não é? Bom, basicamente é isso. O próprio Albino Mangueni deixa aí bem claro de como é que funciona então os partidos políticos a nível nacional, em particular de como é que funcionam então os partidos na África, em particular em Moçambique, e que aliam-se aos curandeiros, não é? Os chefes dos partidos aliam-se aos curandeiros e também e que nessa toda aliança está envolvido também a bruxaria, não é? Para poder permanecerem no poder, para poder então ganhar esse poder. Poder este que na verdade não é ganho por mérito, mas sim é tomado à força. E aí vem também as questões dos profetas que profetizaram, não é? A vitória de certos partidos, seja da oposição e do partido no poder. Aí vem aí, ele explica detalhadamente o que realmente aconteceu. Se você gostou do vídeo, por favor, partilhe e comente, subscreva-te. E claro, ative o sininho de notificação. Amanhã temos mais novidades. Não perca novidades de amanhã. Há muita bomba. Até lá, fique bem.